Então, ó, nessa primeira aula, essas duas aulas de hoje, nós vamos fazer justamente essa retomada, viu, gente? Essa retomada, né, do início e o processo de evolução do capitalismo. Nesse primeiro momento, ó, nós temos aqui o conceito, né, de capitalismo, que nós sabemos que é um sistema econômico, né, proposto ali desde o início, então, com o processo das grandes navegações, desde a criação do dinheiro em si, no século XI, século XII, até os dias atuais, ele está tendo sempre uma evolução. Então, sempre é um o sistema econômico vigente, né, o mais vigente atualmente no mundo, em que ele preza, né, pela liberdade individual, pela propriedade privada, né, e sabemos que em alguns países, né, que utilizam modelos diferentes do capitalismo, tem suas nuances, suas diferenças, né? Por exemplo, a China, que é socialista de mercado, podemos assim classificá-la, né? Por conta que no regime político, tá? Ela é socialista, tá? Ela se autodeclara socialista e no regime econômico ela é totalmente capitalista, né? Sendo inclusive o país que mais exporta mercadorias pelo mundo, né? Superando inclusive os Estados Unidos, já superou como o país que mais exporta. Isso nós vamos revisar mais à frente. Então lembra desse sistema econômico, né? Socialismo temos também na Coreia do Norte, o próprio Vietnã já teve muito tempo, né? Com pretensões socialistas. Cuba, que os Estados Unidos tirou o embargo de Cuba há poucos anos, mas ficou aí praticamente 60 anos de embargo por ter relações com a antiga União das Repúblicas Soviéticas e depois a Rússia. E a própria Rússia, que hoje é um país capitalista, né, mas no seu modo de governo é um governo bastante duro, é quase que uma ditadura que existe na Rússia. Inclusive, o Vladimir Putin, gente, quer fazer alterações na lei, principalmente com relação às eleições, para que ele possa permanecer ainda por mais tempo. Lembrando, né, que isso pode ser uma característica, né, de um estadista que quer se tornar o ditador e ficar ali por décadas e décadas governando o país, né, que nós sabemos que tem todo lado negativo, tá certo? O capitalismo é o sistema econômico que se caracteriza pela predominância do capital na vida econômica. O modo sistema econômico existe no mundo, que é utilizado no Brasil, nos Estados Unidos, na maior parte dos países da Europa e na grande maioria dos países de forma geral. Esse sistema capitalista é justamente um sistema econômico que interage com a sociedade e, inclusive, ele tem grande participação em todos os setores da sociedade. O capitalismo teve origem na Europa nos séculos XV e XVI, período ali das grandes navegações, e se expandiu para outros lugares do mundo, como a Ásia, a África, a Oceania, que estava sendo incorporada na economia mundial. Então, de fato, né, o contexto histórico de surgimento do capitalismo é justamente nesse período, tá? O período das grandes navegações, em que muitos países, principalmente Portugal e Espanha, que naquele contexto foram os países que tomaram a frente, né, em busca de novos territórios, dar continuidade, tá? A nossa explanação sobre a evolução do capitalismo, tá bom? Nós ficamos aqui justamente na origem, aí vamos dar, né, continuidade à explanação. Aqui, a parte oficial, viu, gente? O período oficial, a época originária, né, do capitalismo, dessa criação, desse vigor do capitalismo, é justamente nos séculos XV e XVI. E se expandiu para outros lugares do mundo, como a Ásia, a África e a Oceania. Então, teve a origem na Europa, tá bom? Lembrarmos a origem, tá? A origem do capitalismo. Então, vamos lá. O que estava sendo incorporado na economia mundial nesse período? Para entender melhor a evolução do capitalismo, vamos considerar, na grande maioria dos livros, gente, consideram três fases do sistema capitalista. Mas os livros mais atuais, os livros mais atuais, né, eles já trazem quatro fases, que a quarta seria justamente a revolução técnico-científica informacional, ali já mesclando com a terceira,
E a quinta fase já seria justamente o atual momento em que vivemos. Por exemplo, as pesquisas com relação às vacinas, pesquisas e desenvolvimento na área tecnológica, já seria, no momento assim mais atual, como se fizesse parte da quinta fase do sistema capitalista, né? A questão do entretenimento, as pessoas poderem viajar, né? Traços culturais, viajar para as cidades que têm um turismo assim mais importante, né? Que são tratados de forma até mundial. Então nós temos aqui as fases, ó, fase do capitalismo, aquela primeira fase comercial ou pré-capitalismo, em que a riqueza, né, ela era medida através dos países, né, que teriam uma maior quantidade de metais preciosos, ali no período das grandes navegações. Né? Os países eles eram mais ricos conforme a grande quantidade de metais que eles tinham guardado em seus países. E aí foi o que deu, gente, essa fase comercial pré-capitalista foi o que deu recursos para que se iniciasse a fase industrial, tá? Do capitalismo industrial, o surgimento das primeiras indústrias, tá? Na Inglaterra e posteriormente nos outros países da Europa. Foi justamente essa possibilidade de ter juntado capital para poder, de fato, né, subirem e investirem nessas primeiras indústrias, que aí já é justamente aquela fase entre o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Pessoal, pois na fase do capitalismo industrial, né, nós temos ali a Inglaterra, né, a própria Alemanha, os países europeus de maneira geral, e aí já o Japão como país asiático, os próprios Estados Unidos, naquele contexto ali depois, né, de fato, da sua independência, eles também já, um pouco depois, né, da Inglaterra, mas também começaram esse processo, né, de início da fase industrial do capitalismo, tá certo? Investindo nas suas primeiras indústrias. Tivemos, só recapitulando, gente, antes da fase capitalista, nós tínhamos o artesanato, não é isso? A manufatura, primeiramente, o artesanato, e aí sim que nós tivemos, né, a fase capitalista. Né? Então, até o século XVI, XVII, quando estava ali na transição para o próprio capitalismo industrial, nós tínhamos a existência das trocas comerciais das mercadorias, se trocava muito uma mercadoria pela outra, até porque nos primórdios não tinha existência do dinheiro, né, do dinheiro físico. Foi apenas no século XII, século XIII que veio o surgimento do dinheiro em forma de moeda ou de papel. É isso. Então, as transações elas eram feitas muito, trocava mercadoria de um país com outro, de uma cidade com outra, algo ali mais próximo. Tá? Com as grandes navegações e essa busca por metais preciosos, né, é que de fato começaram a ter uma troca cada vez maior entre continentes, tá? Entre os variados continentes, leva-se, troca por metais preciosos, compram produtos manufaturados, né, para a população de determinado país. E aí, quando surge esta segunda fase do capitalismo, a fase industrial e o surgimento das primeiras indústrias, é que de fato é que começa-se a produzir em série, tá? Produzir em grande quantidade aquele mesmo produto para suprir as necessidades dos mais variados povos e países, tá bom? No capitalismo industrial. E aí nós temos como característica o Fordismo, aquela produção em série, tempos modernos, né, do Charles Chaplin, retrata muito bem a segunda fase da Revolução Industrial, que é justamente aquela fase que tem que ter uma produção em massa, né, mesmo que ficasse grande quantidade de produtos em estoque. Aí só no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, é que surge o toyotismo no Japão e, de fato, a produção ela é feita sob demanda. Tá bom? Só para a gente iniciar, relembrar, aliás, essas fases, esse processo do período industrial. E a terceira fase, gente, ela vem concomitante ali, ao final da Segunda Guerra, início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, aquela corrida armamentista, corrida tecnológica, né, em busca de qual país teria mais força militar, mais poderio com relação a armamentos, né, e invenções tecnológicas, né, investimentos na área de tecnologia.
E aí a terceira fase é característica como financeiro monopolista. É só a gente lembrar, gente, sempre essa terceira fase a gente faz a relação com os bancos, tá? Foi quando os grandes bancos, né, norte-americanos, europeus, japoneses, eles tiveram uma grande participação com relação a investimentos, a compras de empresas, de indústrias, a pagamentos, né, dentre outras transações. Nessa fase, a fase financeira ou monopolista, de fato, é onde os bancos eles dão um salto de importância assim, bastante considerado. Tá certo? E em seguida, concomitante a essa fase, nós temos a terceira fase, nós temos a fase tecnológica, né? Final do século XX, início do século XXI, a fase em que praticamente, né, todos os países desenvolvidos, os países emergentes, eles começam a, de fato, a investir em tecnologia. Tá? Nós vivemos a atual fase tecnológica, né? Inclusive, então, nós temos, ó, no capitalismo comercial, a principal característica é a expansão marítima, né? Século XV e século XVI. Revolução industrial, né? O início da revolução propriamente dita, com o surgimento de indústrias. O principal século aí, o século XVIII, tá certo? Na Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão, Estados Unidos, e aí foram os outros países foram criando suas próprias indústrias, tá? E o financeiro, já no século XX, lembrarmos dos bancos, tá? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ali na década, final da década de 20, início da década de 30, e a importância cada vez maior dos bancos, inclusive nos dias de hoje, não é isso, gente? Aqui no Brasil, nós temos o próprio Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, né, que também faz investimentos, inclusive, fora do país. E aí temos mercado de ações, bolsa de valores pelo mundo todo, também atrelado ao sistema financeiro mundial. Tá? As formas de produção do capitalismo, gente, a manufatura, como coloquei para vocês, a questão das trocas comerciais, o artesanato, em que apenas uma pessoa, geralmente o chefe da família ou a esposa, com a ajuda ali no máximo dos filhos ou de alguns parentes, produzem um determinado produto, e o industrial, que é a produção em massa, a produção em série. Tá bom? Todas são formas de produção capitalistas. Aqui um exemplo, né, de cada um dos tempos do sistema capitalista, as grandes navegações identificadas aqui pelas embarcações, né, os grandes navios movidos à vela nesse período. A fase do capitalismo industrial, e tem até a figura do Charles Chaplin, né, fazendo ali uma espécie de como se tivesse fazendo a manutenção, né, das engrenagens das fábricas, né, ao capitalismo financeiro, tá? Que aí vem a questão dos bancos, tá? E o atual capitalismo que vivemos, né, a fase em que o capitalismo, ele, através das propagandas, gente, midiáticas, tanto na televisão como na internet, você percebe o quanto as empresas investem em propaganda para que as pessoas consomem. A economia moderna está separada em duas concepções, né, como já colocamos anteriormente na aula antes do intervalo: o capitalismo privado e o socialismo, né, algo que seria para todos. A propriedade e o controle dos meios de produção encontra-se em mãos de indivíduos e mesmo sucedendo com a sociedade ou empresas, né? Ou seja, aquela mão invisível são justamente as grandes transnacionais que controlam o mercado, viu, gente? Transnacionais e multinacionais. E o socialismo é exatamente o inverso. Sucede nas economias socialistas, notadamente na comunista, que a produção e respectivos instrumentos eram de prioridade exclusiva do Estado. Ou seja, todas as empresas, todas as escolas, todas as universidades, elas são estatais, né, no modo de produção socialista, tá? Em particular o comunismo. E aí nós podemos ter o socialismo, aquele considerado socialismo utópico, e o socialismo barra comunista, né, de Karl Marx e Friedrich Engels.
começou a assumir as suas características quando o lucro passou a ser a principal preocupação econômica. Então, qual é o principal objetivo do sistema capitalista? A mais-valia. O que é a mais-valia? É o lucro. É o quanto aquela empresa ou aquela indústria poderá lucrar fazendo determinado produto. Tá? Mesmo que utilize mão de obra humana ou, falando atualmente, né, no processo de automação, utilizam-se robôs. Sei que o principal objetivo, gente, é o lucro. Entendam, nenhuma empresa privada ela vai trabalhar, né, com exceção de algumas ONGs, né, que trabalham com ajuda, com suporte do Estado, mas uma empresa que ela é 100% privada, ela trabalha com lucro, tá bom? Nenhuma empresa vem para a sua cidade porque ela é boazinha, ela quer dar emprego para todo mundo, não. Tá? Isso é uma consequência, ela precisa de mão de obra. Só que ela vai ganhar, ela vai lucrar em cima daquela mão de obra, em cima daquele trabalho. Tá bom? Então, a gente tem que sempre fazer essas diferenças entre o modo capitalista e o socialista. É antes e acima de tudo uma técnica da produção, caracterizando-se principalmente por produzir bens, né, por produzir mercadorias. E aí nós podemos até lembrar do ano passado na questão que pode ser mercadorias, serviços, né? Serviços também está nesta fase da produção, está colocado nesse sistema de produção capitalista também, serviços hospitalares, serviços educacionais, serviços de turismo, enfim, todo e qualquer tipo de serviços também está no modo de produção capitalista. Se fundamenta em três princípios. Aí aqui, ó, uma maior atenção para os princípios do sistema capitalista, a propriedade privada, um dos princípios, tá? A livre concorrência e o trabalho de liberdade e associação de convenções. Tá certo? Então, são três princípios basilares do sistema capitalista. A propriedade privada, no socialista, para fazermos a comparação, a propriedade ela é pública, ela é estatal, tá? Teoricamente é de todo mundo, mas nós sabemos que é o Estado que comanda, o Estado por exemplo, faz a divisão dessas propriedades. Para Gutmann, tá, o capitalismo clássico do século XIX repousa em pequenos princípios fundamentados em um grande autor, né, socialista, antropólogo, com relação ao grande cientista das ciências sociais, tá, gente? Socialista, mas com relação às ciências sociais, tá bom? Então, quais são os principais fundamentos, tá, do sistema capitalista para Gutmann nesse aspecto? Princípio da liberdade econômica, tá? Liberdade individual e coletiva com relação à parte econômica. Princípio da propriedade privada, tá? E o princípio da herança, tá? Que é justamente as pessoas que construíram um grande patrimônio poderem deixar, né, para os seus familiares ou para quem quer que seja, através principalmente de carta, né? A gente pode deixar por carta, pode deixar documentado já para quem vai ficar seus bens. E no modelo socialista, não. Quando a pessoa. Primeiro que não há essa previsibilidade da pessoa ter um grande patrimônio no modelo socialista. Tá? Tendo em vista que as pessoas têm que viver praticamente com a mesma renda. As suas atuais características fundamenta o regime capitalista, embora anterior à Revolução Francesa, adquiriu a partir dela na mais ampla liberdade econômica, social, jurídica e política. Evoluiu com a técnica e o racionalismo econômico. Então, o sistema capitalista, gente, principalmente com o advento da internet, o surgimento dos primeiros computadores e posteriormente a internet, ele vem evoluindo, né, se modernizando, se utilizando principalmente das ferramentas tecnológicas. Conforme Williams, o capitalismo tem por principais fundamentos o Estado moderno, as invenções técnicas e o aumento dos estoques e de metais preciosos, principalmente na fase pré-capitalista, tá? Ou naquela fase comercial. Desde os momentos em que o homem reuniu bens intermediários, servindo à produção. Evoluiu lentamente, adequando-se a um ritmo mais acelerado, a partir do momento em que a estrutura econômica foi se desviando
dos rígidos princípios da doutrina canônica. É isso a partir do momento em que a parte econômica dos principais países, né, eles foram se separando ali das doutrinas da igreja, principalmente a igreja católica, o sistema capitalista ele começou a evoluir até de forma assim bem considerável, tá, gente? Depois que ele rompeu, né, a parte econômica. Já no século XV foi ocorrendo a dinamização das economias e ampliação do território comercial internacional, com o aparecimento de novas formas de pagamento a juro. Fundou-se o Grande Banco de Amsterdã, né, um dos primeiros bancos a ser fundado ainda no século XV na Holanda. A moeda ressurgia com um novo impulso, com características internacionais. Aqui ele deu uma pequena volta no contexto histórico, né, para colocar ali justamente no período das grandes navegações. Os fatores que determinaram a eclosão do capitalismo: ressurgimento da moeda, exploração colonial, né, dos países imperialistas, principalmente europeus, Estados Unidos, Japão, preocupação crescente pela técnica, tá, e surgimento da verdadeira indústria. São os principais fatores, né, que determinaram essa eclosão do capitalismo no planeta. Bases que permitiram a criação da nova ordem econômica, a propriedade individual, livre e sagrada, né? Toda pessoa tem o direito à propriedade. Aqui no Brasil, né, através da compra, né, por meio da compra, as pessoas podem adquirir suas terras ou qualquer bem que for vendido, né, no mercado principalmente de construção civil. Convenção livremente firmada e tendo força de lei. Essas são as bases, o princípio ali das bases do sistema capitalista. Olha a parte que nós falamos na primeira aula, das vantagens e desvantagens do capitalismo. Vamos analisar. O capitalismo constituiu a alavanca propulsora da economia moderna. Tá? Então, foi através desse sistema que a economia se modernizou assim, de forma bastante ampla, viu, gente? Tendo relação inclusive com os outros países, tá? No surgimento na União Europeia, e aí foi se espalhando, né, para os países da América do Norte, para os países asiáticos, principalmente Japão e China mais recentemente. A sua excessiva predominância, porém, pode resultar em que a excessiva predominância do capitalismo determina a eclosão de questões as mais prejudiciais para a coletividade. Quais seriam essas questões, gente? Vamos analisar. A distribuição de bens e serviços é feita por intermédio das empresas, tá? Representando a fusão entre o trabalho de mão de obra e de direção e invenção, cabendo a propriedade dos bens e dos produtos aos capitalistas e aos assalariados apenas a remuneração. Tá? Ou seja, quando se cria uma tecnologia, quando se cria uma determinada ferramenta tecnológica, a parte lucrativa, a maior parte lucrativa, vão para os donos das empresas. Os chamados royalties vão para as pessoas que criam, para as pessoas que patrocinam, né, essa criação, e o assalariado, aquele que muitas vezes é a pessoa que vai lidar com aquela máquina, que vai trabalhar com aquela ferramenta, ganha apenas os seus salários, né, que em muitos casos são bons salários, mas sabemos que a grande maioria da população não tem acesso a estes, né, tendo em vista que tem que ter cursos para operar máquinas, entre outros.